Eu queria refletir um pouco sobre a convergência entre filosofia e, eu não diria teologia, mas filosofia e espiritualidade que há na encíclica. E chamar a atenção, primeiro, eu vou me deter um pouco no texto, primeiro sobre aquilo que é, eu acho, o eixo fundamental da encíclica, que é uma... Após falar da realidade como natureza, o Papa Francisco faz um deslocamento e não trata a realidade como natureza, mas como criação. E isso qualifica toda a abordagem que ele fará em diante. Acho que aqui está o salto quando ele fala de uma ecologia integral. Acho que o Papa Francisco, na Laudato, coloca um dado a mais quando faz esse salto. Claro que faz esse salto a partir da tradição cristã, faz esse salto a partir da sua profunda consciência espiritual, mas oferece um elemento que ainda não estava colocado assim de forma tão clara nas discussões sobre ecologia. O testemunho da fé nos comunica essa dimensão criatural da natureza, ou seja, há uma intencionalidade amorosa nas origens de todas as coisas. A Laudato Si pontua com clareza essa identidade criacional de tudo que existe, porque tem a ver com um projeto do amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado. A natureza entende-se habitualmente como um sistema que se analisa, compreende e gere, mas a criação só se pode conceber como um dom que vem das mãos abertas do Pai de todos, como uma realidade iluminada pelo amor que nos chama a uma comunhão universal. Então, de fato, aqui tem um deslocamento. Tal aproximação à natureza como criação, na perspectiva do Papa Francisco, é marcada por uma dupla postura. Primeiro, uma postura reverente. Há de se reverenciar isto que não é qualquer coisa, isto que não é da ordem dos descartáveis, mas da ordem da amorosidade. É preciso ter reverência. E aqui a reverência extrapola as relações entre sujeitos. Some essa forma de dividir o mundo, essa forma de organizar o mundo, que coloca de um lado alguns. E aí nem significa que seja separar homens versus o restante da natureza. Mas algumas pessoas de um lado e um restante de outras coisas, dentre elas pessoas, e toda a diversidade das coisas criadas. Não é uma encíclica reformista, não é uma encíclica que quer trazer, de certa maneira, uma coexistência pacífica, que quer reformar, tentando dar sustentabilidade a este mundo assim como se encontra. É mais do que isso. Aqui há uma chamada à conversão, à metanoia, como dizia o padre Josafá. Porque não se pode sustentar, não se pode reformar as coisas assim como estão, porque assim como estão, as coisas estão fadadas à destruição. E a segunda postura, a desmistificação, porque tomada como criação, a natureza, a ordem de todas as coisas, não está colocada do ponto de vista mágico, como em algumas tradições antigas, mas dada como uma realidade com a qual nos relacionamos. Inspirado pelo poema místico do Pobre de Assis, o Papa Francisco chama a atenção para que tal relação com a criação não pode ser esvaziada em puro sentimento. Antes, essa relação precisa constituir numa epistemologia capaz de oferecer um caminho alternativo ao domínio da razão instrumental. E aqui eu queria chamar a atenção disso. Por vezes nós perdemos o potencial epistemológico que há na mística, que há na poesia, que é uma mudança, não uma reversão de polos, mas uma mudança de mentalidade de coração, porque nós investimos todas as coisas na educação das habilidades.
E aqui há uma grande tradição que remonta ao pensamento platônico, que começou a produzir um dualismo que foi se aprofundando do ponto de vista da filosofia, mas acolhido também na teologia, de pensar o ser cindido, ontologicamente cindido, eticamente cindido, moralmente cindido, espiritualmente cindido. Todas as coisas já são vistas de forma fracionada. Esse dualismo platônico, filosófico e místico se aprofunda demais no início da modernidade com o pensamento cartesiano, que é igualmente dualista. Só que agora tem uma cisão entre filosofia e técnica. O mundo está novamente partido. E mais uma vez, isto é acolhido no ambiente teológico. Isso produz uma certa noção de espiritualidade, isso produz um certo trato para com a realidade. Essa chamada de atenção, quando diz lá o Papa Francisco, a pobreza e a austeridade de São Francisco não eram simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de muito mais radical. Uma renúncia de fazer da realidade um mero objeto do uso e domínio. Isto aqui é uma disposição. Isto aqui poderia ser chamado, então, de metanoia. Isto aqui é o tema fundamental, tão caro à longa tradição cristã, que é a conversão, que na verdade foi banalizado. Toda essa vivência fracionada que temos com relação a Deus, que temos com relação ao outro, que temos com relação à natureza, ela começa numa relação fracionada que temos conosco. É porque partidos somos e nos experimentamos, que experimentamos um mundo partido. Então essa chamada a uma superação desta ordem de coisas é fundamental. Agora, como fazer isso? E aqui tem o dado da epistemologia que eu leio e extraio da carta do Papa. Não é possível fazer isso reformando, como eu dizia, não é possível. É necessário uma virada epistemológica de primeira grandeza. O racionalismo, assim como nós o conhecemos, não dá conta disso. É preciso imaginar uma outra realidade. Porque às vezes o que está colocado é que qualquer reflexão que façamos sobre o ambiente, sobre a natureza, fica esbarrada com o dado pragmático. De que é assim e não temos como reverter o estado de coisas como se encontra. Então nós ficamos entregues ao dado bruto de que as coisas têm sido assim e são irreversíveis. Acho que tem que recuperar uma dimensão de imaginação. É preciso, portanto, submeter a razão ao teste da plasticidade do que é vivo. Aceitar a dinâmica da vida como constitutiva da razão humana. Do axioma penso, logo existo, lá, Descartes, é preciso caminhar uma concepção mais vitalista. Penso, porque existo. A existência precede todo o axioma. E mais, é na existência que essas fórmulas são geradas. Mesmo que depois essas fórmulas se voltem contra a existência. O raciovitalismo, portanto, assume uma perspectiva epistemológica, uma nova forma de perceber as coisas, de lidar com elas, de conhecê-las. Uma perspectiva claramente estabelecida sobre o deslocamento de todo o dualismo para o caminho de uma racionalidade mais integradora. Assumir tal tarefa conduz-nos a uma abertura a outras formas de perceber a realidade para além dos simples reducionismos que a gente faz e que produzem a instrumentalização que nós fazemos com relação à ordem das coisas criadas. Esse antropocentrismo criado, antropocentrismo é um produto. Quem é que de fato nos diz que somos o centro de todas essas coisas? A beleza é este dado que nos chama a contemplação, que nos chama a reverência, que nos chama a um trato amoroso para com aquilo que está do nosso lado. Não como um objeto que eu ponho e disponho à medida das minhas necessidades, mas como uma realidade autônoma que está diante de mim e que diante dela eu tenho que reverenciar.
Agora, não faremos isso, eu fico muito desconfiado sempre nos discursos que vão no caminho de uma ecologia, que tentam harmonizar esta máquina louca que tem como carro-chefe o capitalismo, com a preservação daquilo que a gente quer colocar quase como exótico, né? A natureza quase como uma coisa exótica, que precisa ser de alguma maneira preservada. Não é possível. Ou pensamos, na perspectiva da encíclica, numa ecologia integral, e isso significa uma transformação de nós com relação ao todo da criação, ou nós vamos ficar fazendo reformas, né, movimentos reformistas para tentar produzir algum tipo de harmonização entre esse sistema que acabou por levar à condição de destruição ou de risco iminente de destruição toda a natureza.